As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando chamamos o pontífice romano de anticristo, mas aqueles que têm essa opinião não consideram que trazem a mesma acusação de presunção contra o próprio Paulo, após quem falamos e cuja linguagem adotamos. E para que ninguém objete que estamos indevidamente distorcendo para o pontífice romano aquelas palavras de Paulo que pertencem ao Espírito Santo, ao descrever sua imagem na pessoa de Antíoco, declara que seu reino consistirá em proferir grandes palavras ou blasfêmias contra o Altíssimo. Daí concluímos que se trata mais de uma tirania sobre as almas dos homens do que sobre seus corpos, que é erguida em oposição ao reino espiritual de Cristo. Em segundo lugar, essa tirania é uma que não abolirá o nome de Cristo ou de sua igreja, mas que, ao contrário, abusa da autoridade de Cristo e se oculta sob o caráter da igreja como sob uma máscara. Agora, embora todas as heresias e cismas que existiram desde o início pertençam ao reino do anticristo, quando Paulo prevê uma apostasia iminente, ele indica, com essa descrição, que aquele assento de abominação será erguido quando uma defeção universal tiver se apoderado da igreja. Não obstante muitos membros dispersos em diferentes lugares perseverem na unidade da fé. Mas quando ele acrescenta que mesmo em seus dias o mistério da iniquidade já operava em segredo, o que depois deveria se manifestar de maneira mais pública, ele nos faz entender que essa calamidade não seria introduzida por um homem, nem terminaria com um homem. Agora, quando ele designa o anticristo por esse caráter de que ele roubaria a Deus sua honra para assumi-la para si mesmo, essa é a principal indicação que devemos seguir em nossas investigações sobre o anticristo, especialmente onde tal proceder leva a uma desolação pública da igreja. Como é evidente, portanto, que o pontífice romano transferiu impudicamente para si algumas das prerrogativas peculiares e exclusivas de Deus e de Cristo, não se pode duvidar de que ele é o capitão e líder desse reino odioso e abominável. Agora que o romanista vai nos objetar a antiguidade, como se em tal subversão de tudo, a honra da sé pudesse permanecer onde nenhuma sé existe. Você vê, Cus relata que Deus, a fim de abrir caminho para sua vingança, removeu a igreja de Jerusalém para Pela. O que nos informam que aconteceu uma vez pode ter acontecido mais vezes. Portanto, atribuir a honra da primazia a qualquer lugar específico, de modo que aquele que é, de fato, o inimigo mais inveterado de Cristo, o maior adversário do Evangelho, o desolador e destruidor da igreja, o mais cruel assassino e açougueiro de todos os santos, deve, no entanto, ser considerado o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, o chefe da igreja, meramente porque ocupa o que era antigamente a primeira sé. É algo extremamente ridículo e absurdo. Eu me abstenho de comentar a imensa diferença entre a chancelaria do Papa e uma administração bem regulada da igreja, embora essa uma coisa seja suficiente para remover toda dificuldade sobre este assunto, pois nenhum homem, em seu juízo, só incluirá o ofício episcopal em cartas e bulas, muito menos naquela escola de fraudes e trapaças em que consiste o governo espiritual do Papa. Portanto, foi justamente observado que a Igreja Romana, da qual se vangloria, há muito tempo foi convertida em um tribunal secular, que é tudo o que agora se vê em Roma. Nem estou aqui acusando os vícios de indivíduos, mas provando que o papado em si é diametralmente oposto à ordem legítima da Igreja. Mas se prosseguirmos para as pessoas, é bem sabido que tipo de homens encontraremos sustentando o caráter de vigário de Cristo. Júlio, Leão, Clemente e Paulo serão pilares da fé cristã e os principais oráculos da religião, que nunca souberam nada de Cristo, exceto o que aprenderam na escola de Luciano. Mas por que eu enumero 3 ou 4 pontífices, como se fosse duvidoso que tipo de religião os pontífices e todo o colégio de cardeais professaram há muito tempo e professam nos dias atuais? Pois do segredo da teologia que prevalece entre eles, o primeiro artigo é que não há Deus. O segundo, que tudo o que é escrito e pregado sobre Jesus Cristo é falsidade e impostura. O terceiro, que a doutrina de uma vida futura e a da ressurreição final são meras fábulas. Esta opinião, confesso, não é sustentada por todos e é expressa por poucos deles. Ainda assim, há muito tempo começou a ser a religião ordinária dos pontífices.
Embora isso seja notório para todos que conhecem Roma, os teólogos romanos persistem em se vangloriar de que a possibilidade de erro no Papa foi prevenida pelo privilégio de Cristo, porque ele disse a Pedro: "Eu orei por ti para que a tua fé não falhe." O que eles podem ganhar com tal zombaria impudente, exceto convencer o mundo inteiro, chegou a tal extremo de presunção que não temem a Deus nem respeitam os homens. Mas suponhamos que a impiedade daqueles pontífices que mencionei esteja oculta porque não a publicaram em sermões ou escritos, mas apenas a traíram em seus quartos e em suas mesas, ou pelo menos dentro das paredes de seus palácios. Mas se desejam estabelecer esse privilégio ao qual pretendem, devem expurgar do número dos pontífices João Titetus, que publicamente sustentou que as almas são mortais e que perecem junto com os corpos até o dia da ressurreição, e mostrar que toda a sé, com seus principais pilares, foi então inteiramente derrubada. Nenhum dos cardeais resistiu a esse erro capital, mas a Universidade de Paris instou o rei da França a compelir o Papa a uma retratação. O rei interditou seus súditos de toda comunhão com ele, a menos que ele se arrependesse rapidamente, e fez com que isso fosse proclamado de maneira usual por um arauto compelido pela necessidade. O pontífice abjurou seu erro. Este exemplo torna desnecessário que eu discuta mais contra a afirmação de nossos adversários de que a sé de Roma e seus pontífices não podem errar em relação à fé, porque Cristo disse a Pedro: "Eu orei por ti, para que a tua fé não falhe." João certamente caiu da verdadeira fé de maneira tão vergonhosa que poderia fornecer à posteridade uma prova evidente de que aqueles que sucedem Pedro em seu episcopado não são todos Pedro. O argumento em si, no entanto, é muito puro para precisar de qualquer resposta, pois se eles estão determinados a aplicar aos sucessores de Pedro tudo o que foi dito a Pedro, seguirá que todos são Satanás, porque o Senhor também disse a Pedro: "Retira-te de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim." Será tão fácil para nós retrucar essa passagem contra eles, quanto é para eles objetar a outra contra nós. Mas não me dá prazer discutir com eles em tais tolices. E, portanto, retorno da digressão para restringir Cristo, o Espírito Santo e a Igreja a um lugar específico, de modo que quem quer que presida ali, mesmo que seja um diabo, deve, no entanto, ser considerado o vigário de Cristo e o chefe da Igreja, porque aquele lugar era antigamente a sé de Pedro. Eu sustento que isso não é apenas ímpio e desonroso para Cristo, mas totalmente absurdo e repugnante ao bom senso. Os pontífices romanos há muito tempo têm sido totalmente indiferentes à religião ou se mostraram seus maiores inimigos. Eles não são mais feitos vigários de Cristo, portanto, pela sé que ocupam, do que um ídolo deve ser considerado Deus porque está colocado em seu templo. Agora, se um julgamento deve ser formado sobre sua conduta, que os pontífices respondam por si mesmos em que parte dela podem ser reconhecidos como bispos. Em primeiro lugar, o modo de vida geralmente seguido em Roma, não apenas sem qualquer oposição deles, mas com sua conivência e até mesmo aprovação tácita, é totalmente desonroso para bispos, cuja obrigação é restringir a licenciosidade do povo por uma disciplina rígida. No entanto, não serei tão severo contra eles a ponto de acusá-los das falhas de outras pessoas. Mas enquanto eles mesmos e suas famílias, com quase todo o colégio de cardeais e toda a hoste do clero, estão tão entregues a todos os tipos de devassidão, impureza e obscenidade, e a toda espécie de enormidade e crime, que se assemelham a monstros em vez de homens, provam não ter nenhuma reivindicação justa ao caráter de bispos. Eles não precisam temer, no entanto, que eu prossiga com uma divulgação mais profunda de sua turpitude, pois é desagradável mexer com tal poluição abominável e é necessário poupar ouvidos castos. Além disso, concebo que já provei mais do que suficientemente o que pretendia, que mesmo que Roma tenha sido antigamente a cabeça de todas as igrejas, ainda assim, no presente, não é digna de ser considerada uma das menores partes dos pés da igreja. Com relação aos cardeais, como são chamados, não sei como aconteceu que eles tenham subido tão repentinamente a tal alta dignidade. No tempo de Gregório, esse título era aplicado exclusivamente aos bispos, pois sempre que ele menciona os cardeais, falando deles não apenas como pertencentes à Igreja de Roma, mas a qualquer outra igreja. De modo que, em resumo, um cardeal sacerdote não é nada mais do que um bispo. Não encontro tal título em nenhum dos escritores de épocas anteriores, e, na época,
Observo que eles eram muito inferiores aos bispos, a quem agora são tão superiores. Esta passagem de Agostinho é bem conhecida, embora, de acordo com os títulos de honra que têm sido usados há muito na Igreja, um bispo seja superior a um presbítero. No entanto, Agostinho é, em muitas coisas, inferior a Jerônimo. Ele claramente não faz a menor distinção entre um presbítero da Igreja Romana e aqueles de outras igrejas, mas os coloca todos igualmente abaixo dos bispos. Essa ordem foi observada por tanto tempo que no Concílio de Cartago, quando 2 legados compareceram da Santa Sé, um bispo e o outro um presbítero, o presbítero foi obrigado a ocupar o assento mais baixo. Mas não precisamos ir muito longe na antiguidade para encontrar exemplos. Temos os atos de um concílio realizado sob Gregório em Roma, no qual os presbíteros sentaram-se no lugar mais baixo e assinaram separadamente, e os diáconos não foram autorizados a assinar de forma alguma. De fato, os sacerdotes não tinham outra função naquela época senão atender e auxiliar o bispo no ministério da palavra e na administração dos sacramentos. Agora sua condição mudou tanto que se tornaram os primos de reis e imperadores, e não há dúvida de que eles ascenderam gradualmente junto com seu chefe até alcançarem sua atual alta dignidade. Também achei apropriado sugerir, em poucas palavras, que o leitor possa entender mais plenamente que a Santa Sé, em suas circunstâncias atuais, é amplamente diferente de seu estado antigo, sob o pretexto do qual agora é mantida e defendida. Mas seja o que for que tenham sido em tempos passados, uma vez que agora não possuem nenhum verdadeiro e legítimo ofício na Igreja e apenas retêm um mero nome e uma máscara inútil de um, e uma vez que tudo que lhes pertence é totalmente contrário a isso, era necessário que o que Gregório frequentemente previu realmente lhes acontecesse. Digo isso com lágrimas, denuncio-o com gemidos, pois uma vez que a ordem sacerdotal caiu, não poderá durar muito tempo. Ou melhor, era necessário que o que Malaquias declara sobre personagens semelhantes se cumprisse neles. Vós saístes do caminho, fizestes muitos tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu também vos fiz desprezíveis e baixos diante de todo o povo. Agora deixo a todos os piedosos considerar a natureza da elevada estrutura da hierarquia romana, a qual os papistas, com ímpia impudência e sem hesitação, sacrificam até mesmo a palavra de Deus, que deveria ter sido considerada venerável e sagrada pelo céu e pela terra, por homens e anjos. Capítulo 8. O poder da Igreja em relação aos artigos de fé e sua perversa licenciosidade sob o papado para a corrupção de toda a pureza da doutrina. O próximo assunto é o poder da Igreja, que deve ser considerado como residindo parcialmente nos respectivos bispos e parcialmente em concílios, sejam eles provinciais ou gerais. Falo apenas do poder espiritual que pertence à Igreja. Agora, ele consiste em doutrina, legislação ou jurisdição. O assunto da doutrina contém 2 partes: a autoridade para estabelecer doutrinas e a explicação delas. Antes de entrarmos na discussão particular de cada um desses pontos, gostaríamos de avisar os leitores piedosos que, seja o que for que se afirme a respeito do poder da Igreja, devem ter em mente referir-se ao fim para o qual Paulo declara que foi dado, a saber, a edificação e não a destruição. E todos que fazem um uso legítimo dele se consideram nada mais do que servos de Cristo e servos do povo por Jesus. A única maneira de edificar a Igreja é que os ministros se esforcem para preservar a Jesus Cristo sua autoridade legítima, que não pode mais ser assegurada do que enquanto ele estiver na posse do que recebeu do Pai, ou seja, ser o único mestre na Igreja, pois dele apenas e de nenhum outro se diz ouviu. O poder da Igreja, portanto, não deve ser depreciado, mas deve ser circunscrito por certos limites, para que não seja estendido em todas as direções de acordo com o capricho dos homens. Portanto, será altamente útil observar como é descrito pelos profetas e apóstolos, pois se simplesmente concedermos aos homens o poder que eles podem se sentir à vontade para assumir, deve ser óbvio para todos que uma porta será aberta para a tirania, que nunca deveria ser vista na Igreja de Cristo. Aqui, portanto, é necessário lembrar que toda a autoridade e dignidade atribuídas pelo Espírito Santo nas Escrituras, seja aos sacerdotes e profetas sob a lei, ou aos apóstolos e seus sucessores, são dadas não em um sentido estrito às pessoas em si, mas ao ministério sobre o qual foram designados, ou, para falar mais corretamente, a palavra, a administração da qual foi confiada a eles.
Pois, se examinarmos todos eles em sucessão, não encontraremos que foram investidos com qualquer autoridade para ensinar ou responder a perguntas, mas em nome e palavra do Senhor. Quando foram chamados para seu ofício, foi ao mesmo tempo ordenado que não trouxessem nada de si mesmos, mas que falassem da boca do Senhor. Nem ele os enviou publicamente para se dirigir ao povo antes de instruí-los sobre o que deveriam dizer, para que não falassem nada além de sua palavra. Moisés, o príncipe de todos os profetas, deveria ser ouvido acima de todos os outros, mas primeiro foi dotado de sua comissão, para que não pudesse anunciar nada exceto do Senhor. Portanto, o povo, ao receber sua doutrina, foi dito que acreditava no Senhor e em seu servo Moisés. A autoridade dos sacerdotes também, para que não caísse em desprezo, foi confirmada pelas punições mais severas. Mas, por outro lado, o Senhor mostra sob que condição deveriam ser ouvidos, quando diz: minha aliança foi com Levi. A lei da verdade estava em sua boca. E logo depois, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca, pois ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Portanto, se um sacerdote quisesse ser ouvido, era necessário que provasse ser o mensageiro de Deus, comunicando fielmente os mandamentos que havia recebido de seu mestre. E onde a atenção aos sacerdotes é ordenada, é expressamente declarado que eles devem ensinar a sentença da lei de Deus. O poder dos profetas é plenamente e belamente descrito em Ezequiel. Filho do homem, diz o Senhor, eu te constituí como sentinela sobre a casa de Israel. Portanto, ouça a palavra da minha boca e dá-lhes aviso de mim. Quando ele é ordenado a ouvir da boca do Senhor, não é proibido inventar nada de si mesmo. E o que é dar aviso do Senhor, senão falar de tal maneira que possa declarar com confiança que a mensagem que trouxe não é sua, mas do Senhor? O Senhor expressa a mesma coisa em outras palavras na profecia de Jeremias. O profeta que tem um sonho, que conte um sonho, e aquele que tem minha palavra, que fale minha palavra fielmente. Ele claramente estabelece uma lei para todos eles. Seu significado é que ele não permite que ninguém ensine mais do que foi ordenado. Ele depois dá a denominação de palha a tudo que não procede apenas dele. Nenhum dos profetas abriu a boca, portanto, sem antes ter recebido as palavras do Senhor. Daí o uso frequente dessas expressões. A palavra do Senhor, o fardo do Senhor, assim diz o Senhor, a boca do Senhor falou. E isso era altamente necessário, pois Isaías exclamou: sou um homem de lábios impuros. E Jeremias disse: eis que não posso falar, pois sou uma criança. O que poderia proceder da poluição de um e da tolice do outro, senão discursos impuros e tolos, se tivessem falado suas próprias palavras? Mas seus lábios eram santos e puros quando começaram a ser os órgãos do Espírito Santo. Enquanto os profetas estavam obrigados por essa lei a não entregar nada além do que haviam recebido, também eram adornados com poder eminente e títulos esplêndidos, pois quando o Senhor declara: eis que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar e destruir e arruinar e construir e plantar, ao mesmo tempo atribui a razão: eis que coloquei minhas palavras em tua boca. Se atentarmos para os apóstolos, certamente são honrados com muitos caracteres extraordinários. Disse que são a luz do mundo e o sal da terra, que quem os ouve, ouve a Cristo, que quem quer que eles o que atarem na terra será atado no céu, e o que desatarem na terra será desatado no céu. Mas o próprio nome deles mostra qual grau de liberdade lhes era permitido em seu ofício, pois se eram apóstolos, não deviam declamar nada segundo seu próprio prazer, mas transmitir com estrita fidelidade os mandamentos daquele que os enviou. A linguagem de Cristo é suficientemente clara, na qual ele definiu sua mensagem pela seguinte comissão: ide e ensinai todas as nações tudo o que eu vos tenho mandado. Ele mesmo havia recebido e imposto a si mesmo a mesma lei, para que ninguém pudesse recusar-se a submeter-se a ela. Minha doutrina, diz ele, não é minha, mas daquele que me enviou. Ele, que sempre foi o eterno e único conselheiro do Pai, e foi constituído pelo Pai como Senhor e Mestre de todos, ainda assim, porque sustentou o ofício de professor, prescreveu pelo seu próprio exemplo a regra que todos os ministros devem seguir em seu ensino. O poder da Igreja, portanto, não é ilimitado, mas sujeito à palavra do Senhor e, por assim dizer, incluído nela. Contudo, tem sido um princípio aceito na Igreja desde o início e deve ser admitido nos dias atuais que os servos de Deus não devem ensinar nada que não tenham aprendido dele.
No entanto, eles tiveram diferentes modos de receber instrução dele, de acordo com a variedade de períodos diferentes, e o modo atual difere daqueles que o precederam. Em primeiro lugar, se a afirmação de Cristo é verdadeira, de que ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho revelar, deve sempre ter sido necessário que aqueles que desejassem chegar ao conhecimento de Deus fossem dirigidos por essa sabedoria eterna. Pois como poderiam compreender os mistérios de Deus, ou como poderiam declará-los, exceto pelo ensino daquele a quem somente os segredos do Pai são intimamente conhecidos? Os santos em épocas passadas, portanto, não tinham outro conhecimento de Deus senão aquele que obtiveram ao contemplá-lo no Filho, como em um espelho. Com essa observação, quero dizer que Deus nunca se manifestou ao homem de outra maneira senão por meio de seu Filho, sua única sabedoria, luz e verdade. Dessa fonte, Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e outros extraíram todo o conhecimento que possuíam da doutrina celestial. Os profetas, por sua vez, extraíram todos os oráculos celestiais que falaram e escreveram, mas essa sabedoria não se manifestou sempre da mesma maneira que com os patriarcas. Deus empregou revelações secretas, para a confirmação das quais, no entanto, ao mesmo tempo, acrescentou tais sinais que não poderiam ter a menor dúvida de que era Deus quem lhes falava. O que os patriarcas receberam, transmitiram de mão em mão à sua posteridade, pois o Senhor o havia confiado a eles com a condição expressa de que assim o propagassem. As gerações sucessivas, pelo testemunho de Deus em seus corações, sabiam que o que ouviam era do céu e não da terra. Mas quando agradou a Deus levantar uma forma mais visível de igreja, foi sua vontade que sua palavra fosse comprometida por escrito, para que os sacerdotes pudessem dela extrair tudo o que comunicariam ao povo, e que toda a doutrina que deveria ser entregue pudesse ser examinada por essa regra. Portanto, após a promulgação da lei, quando os sacerdotes foram ordenados a ensinar da boca do Senhor, o significado é que não deveriam ensinar nada estranho ou diferente daquele sistema de doutrina que o Senhor havia compreendido na lei. Não era lícito a eles acrescentar a isso ou diminuir. Depois, seguiram-se os profetas, por meio dos quais Deus publicou novos oráculos, que foram acrescentados à lei, mas não eram tão novos a ponto de não procederem da lei e não terem relação com ela. Pois, em relação à doutrina, os profetas eram meramente intérpretes da lei e não acrescentaram nada a ela, exceto profecias de coisas futuras. Exceto por essas, não trouxeram nada novo, mas pura explicação da lei. Mas porque agradou a Deus que houvesse uma doutrina mais evidente e copiosa para melhor satisfação das consciências fracas, ele dirigiu que as profecias também fossem comprometidas por escrito e consideradas parte de sua palavra. A essas também foram acrescentadas as histórias que eram produções dos profetas, mas compostas sob a dictação do Espírito Santo. Eu classifiquei os salmos com as profecias, porque o que atribuímos às profecias é comum aos salmos. O corpo inteiro das Escrituras, portanto, consistindo da lei, dos profetas, dos salmos e das histórias, era a palavra de Deus para a antiga igreja. E a esse padrão, os sacerdotes e professores, até a vinda de Cristo, estavam obrigados a conformar sua doutrina. Não era lícito a eles desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, pois seu ofício estava totalmente confinado dentro desses limites, de modo que deveriam responder ao povo da boca de Deus. Isso pode ser inferido daquela passagem notável de Malaquias, onde ele ordena aos judeus que se lembrem da lei e que a observem até a publicação do Evangelho, pois nessa ordem ele os afasta de todas as doutrinas adventícias e proíbe até mesmo a menor desvio do caminho que Moisés lhes havia mostrado fielmente. É por essa razão que Davi exalta tanto a excelência da lei e relata tantos de seus louvores, para impedir que os judeus desejassem qualquer adição a ela, uma vez que ela continha tudo o que era necessário para que soubessem. Mas quando finalmente a sabedoria de Deus se manifestou na carne, declarou abertamente a todos nós que a mente humana é capaz de compreender ou deve pensar a respeito do Pai Celestial. Agora, portanto, desde que Cristo, o Filho da Justiça, brilhou sobre nós, desfrutamos do esplendor pleno da verdade divina, assemelhando-se ao brilho do meio-dia, enquanto a luz desfrutada antes era uma espécie de crepúsculo. Certamente o apóstolo não pretendia afirmar um fato sem importância quando disse que Deus, que em tempos diversos e de várias maneiras falou outrora aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho.
Pois aqui ele sugere e até declara claramente que Deus não falará no futuro, como em épocas passadas, de tempos em tempos, por um e outro, que não acrescentará profecias a profecias ou revelações a revelações, mas que completou todos os ramos de instrução em seu Filho, de modo que este é o último e eterno testemunho que teremos dele. Por essa razão, todo este período do Novo Testamento, desde a aparição de Cristo a nós na primeira promulgação de seu Evangelho até o dia do juízo, é designado como o último tempo, os últimos tempos, os últimos dias, para que, contentes com a perfeição da doutrina de Cristo, possamos aprender a não inventar nada novo ou além dela, nem a receber qualquer coisa da invenção de outros. Não é sem causa, portanto, que o Pai nos deu seu Filho como um privilégio peculiar e o designou para ser nosso professor, ordenando que prestássemos atenção a ele e não a qualquer mero homem. Ele nos recomendou sua instrução em poucas palavras, quando diz: ouviu. Mas há mais peso e energia nessas palavras do que comumente se imagina, pois nos afastam de todas as instruções dos homens e nos colocam diante dele sozinho. Elas nos ordenam a aprender dele sozinho toda a doutrina da salvação, a depender dele, a nos apegar a ele. Em suma, como as palavras expressam, a ouvir exclusivamente sua voz. E, de fato, o que agora deveria ser esperado ou desejado de um homem, quando a própria palavra da vida se apresentou familiarmente diante de nós? É mais necessário que as bocas de todos os homens sejam fechadas, uma vez que ele já falou, em quem agradou ao Pai Celestial, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estivessem ocultos, e falou de uma maneira que condiz com a sabedoria de Deus, na qual não há imperfeição. O Messias, que se esperava revelar todas as coisas, falou de tal maneira que nada mais poderia ser dito por outros após ele. Portanto, estabeleçamos isso como um axioma indubitável, que nada deve ser admitido na Igreja como a palavra de Deus, exceto o que está contido, em primeiro lugar, na lei e nos profetas, e em segundo lugar, nos escritos dos apóstolos, e que não há outro método de ensinar corretamente na Igreja, senão de acordo com a direção e o padrão dessa palavra. Daí concluímos também que os apóstolos não tinham mais discrição do que os profetas antes deles. Ou seja, expor as escrituras antigas e mostrar que as coisas entregues nele foram cumpridas em Cristo. Mas isso eles deveriam fazer apenas do Senhor. Ou seja, sob a orientação e ditado do Espírito de Cristo. Pois Cristo limitou sua missão por essa condição, quando ordenou que fossem e ensinassem não as fabricacões de sua própria presunção, mas tudo o que ele havia mandado. E nada poderia ser mais explícito do que o que ele disse em outra ocasião. Não vos chamem de rabino, pois um é o vosso mestre, Cristo. Para fixar isso mais profundamente em suas mentes, ele repete isso 2 vezes no mesmo lugar. E porque sua fraqueza era tal que não conseguiam compreender as coisas que haviam ouvido e aprendido dos lábios de seu mestre, o Espírito da Verdade, que lhes foi prometido, para guiá-los à verdadeira compreensão de todas as coisas. É para essa restrição que devemos prestar atenção, que atribui ao Espírito Santo o ofício de sugerir às suas mentes tudo o que Cristo havia ensinado anteriormente com sua boca. Portanto, Pedro, que havia sido plenamente ensinado por seu mestre sobre até onde seu ofício se estendia, não representa nada como deixado para si mesmo ou para outros, exceto para dispensar a doutrina que lhes foi confiada por Deus. Se alguém falar, diz ele, que fale como os oráculos de Deus, ou seja, não com hesitação ou incerteza, como pessoas conscientes de nenhuma autoridade suficiente, mas com a nobre confiança que se espera de um servo de Deus, munido de sua certa comissão. O que é isso, senão rejeitar todas as invenções da mente humana, de qualquer cabeça que possam proceder, para que a pura palavra de Deus possa ser ensinada e aprendida na igreja dos crentes? O que é isso senão remover todos os decretos, ou melhor, invenções dos homens, seja qual for sua posição, para que as ordenanças de Deus sejam observadas sozinhas? Estas são as armas espirituais poderosas através de Deus para a destruição de fortalezas, pelas quais os fiéis soldados de Deus derrubam imaginações e toda coisa altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus e levam cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta é a extensão do poder com o qual os pastores da igreja, por qualquer nome que possam ser distinguidos, devem ser investidos, para que, pela palavra de Deus, possam ousar fazer todas as coisas com confiança,
constranger toda a força, glória, sabedoria e orgulho do mundo a obedecer e se submeter à sua majestade, apoiados por seu poder. Devem governar toda a humanidade do mais alto ao mais baixo, edificar a casa de Cristo e subverter a casa de Satanás, alimentar as ovelhas e afastar os lobos, instruir e exortar os dóceis, reprovar, censurar e restringir os rebeldes e obstinados, atar e desatar, e descarregar seus relâmpagos e trovões, se necessário, mas tudo na palavra de Deus. Entre os apóstolos e seus sucessores, no entanto, há, como já afirmei, essa diferença, que os apóstolos eram os amanuenses certos e autênticos do Espírito Santo, e, portanto, seus escritos devem ser recebidos como os oráculos de Deus. Mas os ministros sucessores não têm outro ofício, senão ensinar o que é revelado e registrado nas Sagradas Escrituras. Concluímos, então, que não é mais permitido aos ministros fiéis formular qualquer nova doutrina, mas que lhes convém simplesmente aderir à doutrina a qual Deus fez todos se submeterem, sem exceção. Ao fazer essa observação, meu objetivo é mostrar não apenas o que é lícito para indivíduos, mas também para a Igreja Universal em relação a pessoas particulares. Paulo certamente foi designado pelo Senhor como apóstolo aos Coríntios. No entanto, ele nega que tivesse qualquer domínio sobre a fé deles. Quem agora pode ousar arrogá-lo a si mesmo um domínio que Paulo testemunha não pertencer a ele? Se ele tivesse sancionado tal licença de ensino, de que tudo que o pastor entregasse poderia ser exigido como um direito, que o mesmo deveria ser implicitamente acreditado, ele nunca teria recomendado a esses mesmos coríntios tal regulamento como este. Deixe os profetas falarem 2 ou 3, e deixe os outros julgarem. Se algo for revelado a outro que esteja sentado, que o primeiro se cale. Pois aqui ele não isentou ninguém, mas fez a autoridade de todos sujeita ao controle da palavra de Deus. Mas o caso da Igreja Universal, dir-se-á, é diferente. Eu respondo, Paulo obviou essa objeção em outro lugar, quando diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas se é a palavra de Deus sozinha sobre a qual a fé está suspensa, para a qual ela se dirige e na qual se apoia, pergunto, o que resta para a palavra de todo o mundo? Aqui será impossível para qualquer homem hesitar que realmente conheceu o que é fé, pois ela deve repousar sobre um fundamento tão firme que permaneça invencível e destemido em oposição a Satanás, a todas as maquinações do inferno e a todos os ataques do mundo. Essa estabilidade encontraremos na palavra de Deus somente. Além disso, a razão que aqui somos obrigados a considerar é de aplicação universal. Que Deus nega ao homem o direito de promulgar qualquer novo artigo de fé, para que ele sozinho pode ser nosso mestre em doutrina espiritual, pois ele sozinho é verdadeiro, além de toda possibilidade de enganar ou ser enganado. Essa razão é igualmente aplicável a toda a Igreja, assim como a cada crente individual. Mas se esse poder que mostramos pertencer à Igreja for comparado ao que tem sido reivindicado nos últimos séculos sobre o povo de Deus, pelos tiranos espirituais que se autodenominam bispos e prelados da religião, não haverá mais semelhança do que entre Cristo e Baal. Não é minha intenção aqui expor os vergonhosos métodos pelos quais exerceram sua tirania. Apenas afirmarei a doutrina que defendem na era atual, não apenas por seus escritos, mas também por fogo e espada, pois assumem que um concílio universal é o verdadeiro representante da Igreja. Tendo assumido esse princípio, determinam de imediato, como além de toda dúvida, que tais concílios estão sob a direção imediata do Espírito Santo e, portanto, não podem errar, uma vez que eles mesmos influenciam os concílios e até os constituem. O fato é que eles se apropriam de tudo o que reivindicam como pertencente aos concílios. Desejam que nossa fé, portanto, permaneça ou caia a seu bel prazer, de modo que tudo o que possam ter decidido de um lado ou de outro deva ser implicitamente aceito por nossas mentes como totalmente decidido. De modo que, se aprovarem algo, devemos aprovar o mesmo sem hesitação. E se condenarem algo, devemos nos unir à condenação ao mesmo tempo, de acordo com seu próprio capricho e em desprezo à palavra de Deus. Eles fabricam doutrinas que, por nenhuma outra razão senão esta, exigem que sejam acreditadas, pois não reconhecem ninguém como cristão que não concorde plenamente com todos os seus dogmas afirmativos e negativos, senão com uma fé explícita, pelo menos com uma fé implícita. Porque pretendem que a Igreja tenha autoridade para criar novos artigos de fé. Primeiro vamos ouvir por quais argumentos eles provam que essa autoridade foi dada à Igreja,
E, em seguida, veremos até que ponto suas alegações sobre a Igreja contribuem para sustentar sua causa. A Igreja, dizem eles, tem promessas excelentes de que nunca será abandonada por Cristo, seu esposo, mas será guiada por seu Espírito em toda a verdade. Mas das promessas que costumam alegar, muitas são dadas não menos a cada crente em particular do que coletivamente a toda a Igreja. Pois, embora o Senhor estivesse se dirigindo aos 12 apóstolos quando disse: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade." Ele fez essas promessas não apenas aos apóstolos, considerados como um corpo, mas a cada um dos números e até mesmo aos outros discípulos que já haviam recebido ou que seriam acrescentados a eles. Agora, quando interpretam essas promessas repletas de peculiar consolo de tal maneira que parecem ser dadas a nenhum cristão individual, mas apenas a toda a Igreja coletivamente, o que é isso senão privar todos os cristãos da confiança com a qual tais promessas deveriam animá-los? Aqui não nego que toda a sociedade de crentes, adornada com uma variedade de dons, possui um tesouro mais amplo e precioso de sabedoria celestial do que cada indivíduo em particular. Nem pretendo que essas coisas sejam ditas dos crentes em comum, como se todos fossem igualmente dotados do espírito de entendimento e doutrina. Mas não devemos permitir que os adversários de Cristo, em defesa de uma causa ruim, distorçam as Escrituras para um sentido que não foi pretendido. Deixando essa observação, reconheço livremente que o Senhor está continuamente presente com seus servos e que os guia por seu espírito, que não é um espírito de erro, ignorância, falsidade ou escuridão, mas o espírito de sabedoria, revelação e verdade, do qual eles podem certamente aprender as coisas que lhes são dadas por Deus, ou, em outras palavras, podem saber qual é a esperança de sua vocação e quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Mas, como não é mais do que as primícias, uma espécie de antegozo desse espírito que é desfrutado pelos crentes no estado presente, mesmo por aqueles que são favorecidos com graças mais excelentes do que outros, não resta nada para eles, exceto que, conscientes de sua imbecilidade, se restringam cuidadosamente dentro dos limites da palavra de Deus, para que, se prosseguirem longe por seu próprio entendimento, não se desviem do caminho certo, em consequência de não terem sido ainda plenamente iluminados por aquele Espírito, pelo ensino do qual somente a verdade é distinguida da falsidade. Pois todos confessam com Paulo que ainda não atingiram a meta, portanto eles se esforçam mais pela melhoria diária do que se vangloriam de perfeição. Mas objetarão que o que é parcialmente atribuído a cada um dos santos pertence completa e perfeitamente à Igreja como um todo. Não obstante a plausibilidade dessa posição, nego que seja verdadeira. Admito que Deus distribui os dons de seu Espírito por medida a cada membro de sua Igreja, de tal maneira que nada necessário falta ao corpo inteiro quando esses dons são concedidos em comum. Mas as riquezas da Igreja estão sempre tão distantes daquela consumada perfeição alardeada por nossos adversários. No entanto, a Igreja não é deixada desprovida em nenhum aspecto, mas sempre tem o que é suficiente, pois o Senhor sabe o que sua necessidade requer. Mas para restringi-la dentro dos limites da humildade e da piedosa modéstia, Ele não concede mais do que vê ser necessário o expediente. Aqui, sei que estão acostumados a objetar que a Igreja foi purificada pelo lavar da água pela palavra, para que Ele pudesse apresentar a si mesmo uma Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que deve ser santa e sem mácula, e que por essa razão é chamada de pilar e fundamento da verdade. Mas a primeira dessas passagens indica mais o que Cristo está realizando diariamente em sua Igreja do que qualquer coisa que Ele já tenha realizado. Pois mesmo que Ele esteja diariamente santificando, purificando, polindo e limpando seu povo, deve ser evidente que eles ainda têm algumas manchas e rugas e que algo ainda falta para sua santificação. Quão vã e visionária é a ideia de imaginar a Igreja já perfeitamente santa e imaculada, enquanto todos os seus membros são sujeitos à corrupção e impureza. É verdade que a Igreja é santificada por Cristo, mas é apenas o início de sua santificação que é visto no estado presente. O fim e a conclusão disso ocorrerão quando Cristo, o Santo dos Santos, a preencher verdadeiramente e inteiramente com sua santidade. É igualmente verdade que suas manchas e rugas estão sendo apagadas,
mas de tal maneira que estão em um processo diário de obliterar até que Cristo, em sua vinda, elimine completamente tudo o que resta. Pois, a menos que admitamos isso, devemos, por necessidade, afirmar com os pelagianos que a justiça dos crentes é perfeita na vida presente, e com os cátaros e donatistas, devemos não permitir nenhuma enfermidade na igreja. A outra passagem, como já vimos, tem um significado totalmente diferente do que eles pretendem, pois depois que Paulo instruiu Timóteo sobre a verdadeira natureza do ofício de um bispo, ele diz: "Estas coisas te escrevo para que saibas como deves comportar-te na igreja de Deus." E para reforçar sua atenção consciente a esse objetivo, ele acrescenta que a própria igreja é o pilar e fundamento da verdade. Agora, qual é o significado dessa expressão? Senão que a verdade de Deus é preservada na igreja, e que, pelo ministério da pregação, como em outro lugar ele afirma que Cristo deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres, para que não sejamos mais levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina ou enganados por homens, mas que, sendo iluminados com o verdadeiro conhecimento do Filho de Deus, possamos todos chegar à unidade da fé. A preservação da verdade, portanto, de ser extinta no mundo, é consequência da Igreja ser sua fiel guardiã, por cujos esforços e ministério ela é mantida. Mas se essa guarda consiste no ministério dos profetas e apóstolos, segue-se que depende inteiramente da fiel preservação da pureza da palavra de Deus. E para que os leitores possam entender melhor sobre qual ponto essa questão gira principalmente, vou expor brevemente o que nossos adversários exigem e em que nos opomos a eles. Quando afirmam que a igreja não pode errar, seu significado, como eles mesmos explicam, é que, como é governada pelo Espírito de Deus, pode prosseguir com segurança sem a palavra. Que onde quer que vá, não pode pensar nem falar nada que não seja verdadeiro. E, portanto, que se determinar algo além ou ao lado da palavra divina, o mesmo deve ser considerado sob nenhuma outra luz, senão como um certo oráculo de Deus. Se concedermos o primeiro ponto, que a igreja não pode errar em coisas essenciais à salvação, nosso significado é que sua segurança contra o erro se deve ao fato de renunciar a toda sua própria sabedoria e submeter-se ao Espírito Santo para ser ensinada por meio da palavra de Deus. Esta, então, é a diferença entre nós. Eles atribuem à igreja uma autoridade independente da palavra, enquanto nós a mantemos anexada à palavra e inseparável dela. E o que há de surpreendente que a esposa e discípula de Cristo esteja sujeita ao seu Senhor e Mestre, de modo que nada seja ouvido ali, exceto a instrução do Mestre. Portanto, que a igreja não seja sábia por si mesma, nem pense nada de si, mas que fixe o limite de sua sabedoria onde Cristo fez um fim de falar. Dessa maneira, desconfiará de todas as invenções de sua própria razão, mas nas coisas em que é sustentada pela palavra de Deus, não vacilará com qualquer desconfiança ou hesitação, mas descansará sobre ela com forte certeza e constância inabalável. Assim, confiando na amplitude das promessas que recebeu, terá um excelente apoio para sua fé, de modo que não pode duvidar que o Espírito Santo, o melhor guia no caminho certo, está sempre presente com ela. Mas, ao mesmo tempo, lembrará qual vantagem o Senhor pretende que seja recebida de seu Espírito. O Espírito, diz ele, aquele que eu enviarei do Pai, vos guiará em toda a verdade. Mas como isso será feito? Cristo diz, ele trará todas as coisas à vossa memória, tudo o que eu vos disse. Portanto, ele anuncia que nada mais deve ser esperado de seu Espírito do que ele iluminará nossas mentes para descobrir a verdade de sua doutrina. Por isso é muito judiciosamente observado por Crisóstomo que muitos se vangloriam do Espírito Santo, mas naqueles que falam de si mesmos, isso é uma falsa pretensão, como Cristo testemunhou que ele não falava de si mesmo, porque falava da lei e dos profetas. Assim, se sob o nome do Espírito algo for imposto que não esteja contido no Evangelho, não devemos acreditar nisso. Pois, assim como Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas, assim é o Espírito do Evangelho. Estas são as palavras de Crisóstomo. Agora, é fácil inferir quão grande é o erro de nossos adversários que se vangloriam do Espírito Santo, pois não tem outro propósito senão recomendar, sob seu nome, doutrinas estranhas e inconsistentes com a palavra de Deus, enquanto é sua determinação estar conectado com a palavra por um vínculo indissolúvel. E isso foi declarado por Cristo quando prometeu à sua igreja.
Assim ele é, de fato, a sobriedade que o Senhor uma vez prescreveu à sua igreja, que deve ser perpetuamente observada. E ele proibiu à igreja de acrescentar qualquer coisa à sua palavra ou de diminuir qualquer coisa dela. Este é o decreto inviolável de Deus e do Espírito Santo, que nossos adversários se esforçam para abrogar quando pretendem que a igreja é governada pelo Espírito sem a palavra. Aqui, novamente, eles afirmam que era necessário que a igreja acrescentasse algumas coisas aos escritos dos apóstolos, ou pelo menos que os próprios apóstolos, posteriormente, suprissem em seus discursos o que não haviam explicado claramente em seus escritos, porque Cristo declarou a eles: ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. E que estas são as ordenanças que foram recebidas por uso e costume, sem a Escritura. Mas que erro é aqui traído? Confesso que os discípulos eram ignorantes e não muito dóceis quando o Senhor fez essa declaração a eles, mas não eram tão estúpidos ao comprometer sua doutrina por escrito, a ponto de tornar necessário que posteriormente suprissem em seus discursos o que haviam omitido por ignorância em seus escritos. Mas se, quando publicaram seus escritos, já haviam sido guiados pelo Espírito em toda a verdade, o que os impediu de compor e deixar registrado nesses escritos um sistema perfeito de doutrina evangélica? Vamos conceder aos nossos oponentes, no entanto, o que pedem. Apenas deixem-nos enumerar aquelas coisas que precisavam ser reveladas e não estão contidas nos escritos apostólicos. Se ousarem tentar isso, responderei com as palavras de Agostinho: onde o Senhor tem estado em silêncio, qual de nós pode dizer que estas coisas ou aquelas são pretendidas? E se ele ousar dizer isso, como provará? Mas por que contesto um ponto que é desnecessário? Pois até as crianças sabem que os escritos apostólicos, que esses homens representam como incompletos e essencialmente deficientes, contêm o fruto daquela revelação que o Senhor então lhes prometeu. O que dizem? Não colocou Cristo as doutrinas e decretos da igreja além de toda a controvérsia, quando ordenou que quem ousasse contradizê-lo para ser considerado como um homem pagão e um publicano, em primeiro lugar, Cristo. Nesse texto, não faz menção à doutrina, mas apenas afirma a autoridade da igreja em pronunciar censuras para a correção de vícios, a fim de que seu julgamento não seja contestado por aqueles que são advertidos ou reprovados. Mas, deixando essa observação de lado, é surpreendente que eles não tenham mais modéstia do que presumir se gabar desse trecho, pois o que eles extrairão dele, senão que é ilícito desprezar o consentimento da igreja, que nunca consente em nada, exceto na verdade da palavra de Deus. A igreja deve ser ouvida, dizem eles. Quem a nega? Pois ela não pronuncia nada além da palavra de Deus. Se eles exigem algo mais, que saibam que essas palavras de Cristo não lhes oferecem apoio, nem deveria ser considerado muito contencioso de minha parte insistir tão veementemente neste ponto. Que não é lícito a igreja inventar qualquer nova doutrina ou ensinar e entregar como autoridade divina qualquer coisa além do que o Senhor revelou em sua palavra. Todas as pessoas de bom senso percebem quão extremamente perigoso seria se tanto poder fosse concedido a qualquer homem, pois veem quão ampla é a porta aberta para as zombarias e críticas do império. Se afirmarmos que as decisões dos homens devem ser recebidas pelos cristãos como artigos de fé. Também deve ser observado que Cristo falou de acordo com a ordem estabelecida de seu próprio tempo e deu esse nome ao Sinédrio, para que seus discípulos pudessem aprender posteriormente a reverenciar as assembleias solenes da igreja. Assim, com base no princípio de nossos adversários, cada cidade e vila teria a mesma liberdade de formular novos artigos de fé. Os exemplos que eles alegam não têm nada a ver com o assunto. Dizem que o batismo de crianças não surgiu tanto de um comando expresso das Escrituras, mas do decreto da Igreja. Seria um asilo miserável se, em defesa do batismo infantil, fôssemos obrigados a recorrer à mera autoridade da Igreja, mas será demonstrado em outro lugar que o fato é muito diferente. Assim, quando eles objetam que essas Escrituras em nenhum lugar erram, o que foi pronunciado no Concílio de Nicéia, que o Filho é da mesma substância que o Pai, eles fazem grande injúria aos pais daquele concílio, como se tivessem presumidamente condenado Ário por ter se recusado a assinar sua linguagem, enquanto professava toda a doutrina que está contida nos escritos dos profetas e apóstolos. A palavra consubstancial ou homoousios
eu confesso, não se encontra nas Escrituras, mas enquanto por um lado é tão frequentemente afirmado que há um só Deus, e por outro, Cristo é tão frequentemente chamado de Deus verdadeiro e eterno, um com o Pai, o que fizeram os pais de Nicéia, senão simplesmente expressar o sentido natural das Escrituras ao declarar que o Pai e o Filho são de uma só e mesma substância. E Teodoreto, o historiador, afirma que Constantino, o imperador, abriu aquele concílio com o seguinte discurso preliminar: em disputas sobre assuntos divinos, devemos aderir à doutrina do Espírito Santo. Os livros dos evangelistas e dos apóstolos, com os oráculos dos profetas, revelam plenamente a vontade de Deus. Portanto, deixando de lado toda discórdia, tomemos a decisão de todas as questões em debate a partir das palavras do Espírito. Não havia ninguém naquela época que se opusesse a essas santas admoestações. Ninguém objetou que a Igreja pudesse adicionar algo de sua própria autoria, que o Espírito não havia revelado tudo aos apóstolos, ou pelo menos que eles não haviam transmitido tudo à posteridade por escrito ou qualquer coisa de natureza semelhante. Se o que nossos adversários sustentam for verdade, em primeiro lugar, Constantino agiu injustamente ao privar a Igreja de seu poder. E, em segundo lugar, quando nenhum dos bispos se levantou para vindicar esse poder, seu silêncio não poderia ser desculpado como traição, pois naquela ocasião eles devem ter traído os direitos da Igreja. Mas, pela declaração de Teodoreto de que eles prontamente aceitaram o que foi dito pelo imperador, é evidente que esse novo dogma de nossos adversários era, naquela época, completamente desconhecido. Capítulo 9. Os concílios, sua autoridade. Embora eu devesse conceder a nossos adversários todas as reivindicações que eles levantam em nome da Igreja, ainda que isso afetasse pouco a realização de seu objetivo, pois tudo o que é dito a respeito da Igreja, eles imediatamente transferem para os concílios, que consideram como representando a Igreja. E pode-se afirmar ainda que suas contendas violentas pelo poder da Igreja têm como único objetivo atribuir tudo o que puderem extrair ao Pontífice Romano e seus satélites. Antes de entrar na discussão dessa questão, é necessário que eu faça duas breves observações. Primeiro, se neste capítulo sou um tanto severo com nossos oponentes, não é porque eu queira mostrar menos honra aos antigos concílios do que eles merecem. Eu os venero de coração e desejo que recebam de todos os homens a honra a que têm direito. Mas aqui alguns limites devem ser observados, para que não tiremos nada de Cristo. Agora é prerrogativa de Cristo presidir todos os concílios e não ter nenhum homem mortal associado a ele nessa dignidade. Mas mantenho que ele realmente preside apenas onde governa toda a Assembleia por sua palavra e espírito. Em segundo lugar, quando atribuo aos concílios menos do que nossos adversários exigem, não sou levado a fazer isso por medo de que os concílios favoreçam sua causa e se oponham à nossa, pois estamos suficientemente armados pela palavra de Deus e não precisamos buscar nenhuma assistência adicional para o completo estabelecimento de nossa doutrina e a total subversão do papado. Assim, por outro lado, se fosse necessário, os antigos concílios nos forneceriam em grande medida argumentos suficientes para ambos os objetivos. Vamos agora ao assunto em si. Se for indagado qual é a autoridade dos concílios segundo as Escrituras, não há promessa mais ampla ou explícita do que esta declaração de Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas isso pertence não menos a cada congregação particular do que a um concílio geral. O principal ponto da questão, no entanto, não reside nisso, mas na condição anexada de que Cristo estará no meio de um concílio então, e somente então quando ele estiver reunido em seu nome. Portanto, embora nossos adversários mencionem concílios de bispos 1000 vezes, eles ganharão pouco terreno, nem nos convencerão a acreditar no que pretendem, que tais concílios são dirigidos pelo Espírito Santo, até que se prove que estão reunidos em nome de Cristo. Pois é igualmente possível que bispos ímpios e infiéis conspiram contra Cristo, assim como bispos piedosos e justos se reúnam em seu nome. Temos ampla prova disso em numerosos decretos que foram emitidos por tais concílios, como será visto no decorrer desta discussão. Neste momento, eu apenas respondo em uma palavra que a promessa de Cristo é exclusivamente restrita àqueles que estão reunidos em seu nome. Portanto, vamos definir em que consiste isso.
Eu nego que estão reunidos em nome de Cristo aqueles que, rejeitando o comando de Deus que proíbe qualquer diminuição de sua palavra ou a menor adição a ela, determinam tudo de acordo com seu próprio prazer. Que não contentes com os oráculos das Escrituras, que constituem a única regra de perfeita sabedoria, inventam algo novo de suas próprias cabeças. Uma vez que Cristo não promete estar presente em todos os concílios, mas acrescentou uma marca particular para discriminar os verdadeiros e legítimos concílios dos outros, certamente nos convém de modo algum negligenciar essa distinção. Esta foi a aliança que Deus fez antigamente com os sacerdotes levíticos, que deveriam ensinar seu povo de sua boca. Ele sempre exigiu o mesmo dos profetas. E vemos que uma lei semelhante foi imposta aos apóstolos. Aqueles que violam esta aliança, Deus nem dignifica com a honra do sacerdócio, nem investe com qualquer autoridade. Que nossos adversários resolvam essa dificuldade se desejam que eu submeta minha fé aos decretos dos homens, independentemente da palavra de Deus. Pois a suposição deles de que nenhuma verdade permanece na igreja, a menos que seja encontrada entre os pastores, e que a própria igreja não subsiste mais do que aparece em concílios gerais, está muito longe de ser sempre correta. Se os profetas nos deixaram registros autênticos de seus tempos, nos dias de Isaías, havia uma igreja em Jerusalém que Deus ainda não havia abandonado. No entanto, ele fala dos sacerdotes da seguinte maneira: seus vigias são cegos, todos são ignorantes, todos são cães mudos que não podem ladrar, dormindo, deitados, amando a sonolência. Eles são pastores que não podem entender. Todos olham para seu próprio caminho, cada um em busca de seu ganho, de seu lado. Oséias fala de maneira semelhante. O vigia de Efraim estava com meu Deus, mas o profeta é uma armadilha de um passarinheiro em todos os seus caminhos e ódio na casa de seu Deus. Ao assim conectá-los ironicamente com Deus, ele mostra que seu sacerdócio era uma pretensão vã. A igreja continuou também até o tempo de Jeremias. Ouçamos o que ele diz dos pastores. Desde o profeta até o sacerdote, todos tratam falsamente. Novamente, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E, para evitar muita prolixidade ao recitar suas palavras, eu recomendaria aos meus leitores que lessem todo dos 3 e 4 capítulos. Nem as mesmas pessoas foram tratadas com menos severidade por Ezequiel. Há uma conspiração de seus profetas no meio dela, como um leão rugindo, devorando a presa. Eles devoraram almas, tomaram o tesouro e as coisas preciosas. Fizeram dela muitas viúvas. No meio dela, seus sacerdotes violaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fizeram diferença entre o santo e o profano. Seus profetas a cobriram com argamassa não temperada, vendo vaidade e adivinhando mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, quando o Senhor não falou. Queixas semelhantes abundam em todos os profetas, de modo que não há nada de mais frequente. Mas dirão que, embora tal possa ter sido o caso entre os judeus, nossa época está isenta de tão grande calamidade. Eu sinceramente desejaria que assim fosse, mas o Espírito Santo denunciou que o evento seria muito diferente. A linguagem de Pedro é clara. Havia também falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre vocês falsos mestres que introduzirão secretamente heresias destrutivas. Observe como ele declara que o perigo surgirá não do povo comum, mas daqueles que assumirão para si o nome de pastores e mestres. Além disso, quão frequentemente é previsto por Cristo e seus apóstolos que os maiores perigos seriam trazidos à igreja por seus pastores. Paulo denuncia expressamente que o anticristo se assentará no templo de Deus, pelo que ele significa que a terrível calamidade da qual fala surgirá das próprias pessoas que se assentarão como pastores na igreja. E em outro lugar, ele mostra que o início do mal estava então próximo, pois dirigindo-se aos bispos da igreja de Éfeso, ele diz: eu sei que após minha partida, lobos cruéis entrarão entre vocês, não poupando o rebanho, e de entre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Se os pastores puderam degenerar tão rapidamente em um curto espaço de tempo, que enorme corrupção poderia ser introduzida entre eles em uma longa série de anos. E para não ocupar muito espaço com uma enumeração, somos ensinados pelos exemplos de quase todas as épocas que nem sempre a verdade é mantida no seio dos pastores, nem a segurança da igreja depende de sua estabilidade.
Eles devem, de fato, ser os guardiões e defensores da paz e segurança da Igreja, para a preservação da qual foram designados. Mas é uma coisa cumprir um dever que devemos e outra um dever que não cumprimos. Que ninguém conclua do que eu disse que estou inclinado, em todas as ocasiões e sem discriminação, a enfraquecer a autoridade dos pastores e a trazê-la ao desprezo. Eu apenas quero sugerir a necessidade de discriminar entre alguns pastores e outros, para que não consideremos imediatamente as pessoas como pastores apenas porque ostentam esse título. Mas o Papa e todos os seus bispos, por nenhuma outra razão, senão porque são chamados de pastores, desprezando toda obediência à palavra de Deus, perturbam e confundem tudo a seu bel prazer, enquanto eles se esforçam para nos persuadir de que é impossível que estejam desprovidos da luz da verdade, que o Espírito de Deus reside perpetuamente neles, e que, com ele, a Igreja vive e morre, como se o Senhor não tivesse agora juízos a infligir sobre o mundo. Nos dias atuais, o mesmo tipo de punição com que ele uma vez visitou a ingratidão de seu povo antigo, a saber, ferir os pastores com assombro, loucura e cegueira, e tal é sua extrema estupidez que não percebem que estão atuando o mesmo papel que foi desempenhado por aqueles que resistiram à palavra do Senhor nos tempos antigos. Pois assim os inimigos de Jeremias se fortificaram em oposição à verdade. Vinde e tramemos tramas contra Jeremias, pois a lei não perecerá do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a palavra do profeta. Daí é fácil responder a outro apelo em favor dos concílios gerais. Que uma verdadeira igreja existiu entre os judeus na época dos profetas não pode ser negado. Mas se um concílio geral dos sacerdotes tivesse sido convocado, que aparência de igreja tal concílio teria exibido?